cota que a gente vai fazer aqui. Eu vou para cá, e aí eu observo que essa parte aqui eu ainda não ensinei como fazer a cota, né? Então vou explicar na próxima aula. Nós vamos trabalhar com as cotas, né? As configurações das cotas. Aqui no caso é importante que essa informação aqui, olha, deste grau, então seria exatamente isso. Eu preciso puxar até lá ao final. Não seria necessário se não tivesse esse dente aqui, mas como tem esse dente, então vamos jogar mais uma linha aqui, ó. É necessário que todas as informações estejam bem claras aqui, para que não haja dúvida na hora de fazer o recorte. Então ainda faltou uma informação. Qual seria? A informação do dente, né? Então vamos colocar aqui esse dente aqui, ó. Ele tem 21. Vou deixar bem certinho aqui, ó. E aqui observa que a minha cota aqui, né, ela não está configurada, né, de forma que a linha atravesse para cá. Então a gente usa o recurso aqui MO, né, Ctrl 1, propriedades. Vamos lá nas propriedades, seleciona a cota. Vamos lá em Fit. Lá em Fit, tá vendo que tem forçar a linha de dimensão. Nós vamos forçar aqui para que essa linha ela cruze aqui, ó. Então vamos dar um ON. Tá vendo? Tá vendo? Cruzou aqui, ó. E é importante que aqui em Text Movement esteja em Keep the Inline White Text. Que aí é exatamente assim, ó. Não ficou aquele buraco, certo? Então essa aqui é a nossa primeira peça detalhada, tá? Ela tá bem pequena em relação ao formato, mas nós vamos mudar o formato de acordo com a necessidade. Se for o ideal manter o tamanho dessa folha aqui, a gente vai manter. Se for necessário diminuir ou aumentar, a gente diminui. Só que aí a escala ela vai sofrer mudança. Outra coisa, como é que eu sei que essa escala ela está real, né? O tamanho dela está correta em relação à escala de desenho. Então, por exemplo, aqui está a escala 1:25. E eu observo que aqui está cotado, bacaninha, mas essa cota de fato ela está no tamanho correto? Primeiro, vamos lá, duas formas de entender se realmente está. Primeiro a gente tem a cota original que a gente puxou, isso nós vamos ver na próxima aula também, que é essa cota aqui que já vem com seria o padrão. Tá? Então quando eu clico aqui, no padrão, essa cota aqui ela está como 1.1. ou 1-1, indicando que está no tamanho real. Obviamente, se eu estou usando uma escala 25, ela tem que estar 25 vezes maior que 1:1, né? Escala 1:1, ou o seu tamanho, né? Na realidade, tem que estar 25 vezes maior. Eu não preciso mexer aqui, eu preciso mexer aqui, ó. Cliquei aqui, tá? Escala 1:1. Porque eu posso trabalhar na escala 1:1, que ela não sofre nenhuma mudança, ela está realmente, essa escala 1:1 indica que essa peça ela está realmente nesse tamanho, né? Então se está 1139 aqui, esse comprimento aqui, essa linha aqui até aqui, né? Essa distância realmente está com 1139. Eu sei disso porque se eu digitar DI de distância, clicar aqui e clicar aqui, no final, tá aqui, ó, 1139. Tá? Deu 1.1 aqui, mas é 1139. Então, essa escala 1:1, porque é o tamanho real. Se eu ver qualquer mudança aqui, tipo 1-2, 1-3, significa que a cota ela já está duplicada ao seu tamanho, se for 1:2. Se for 1:4, ela está 4 vezes o tamanho real. Tá? Então, como está 1-1, o tamanho real é esse. Agora nós vamos falar do tamanho da cota, né? Já não é escala, é o tamanho. O tamanho dela está proporcional à minha escala 1:25. Eu vou descobrir isso aqui se eu clicar aqui, né? Ou chamar no D, Enter, ou então clicar aqui
Modify, e eu vou lá no Fit. Significa que se eu estou trabalhando na escala 1 para 25, isso aqui não tem que estar 10, isso aqui tem que estar 25. Vou dar um OK, Close. Ó, tá vendo? Ó? Aumentou todo o tamanho. Ó. Tá vendo? Então significa que essa peça, né, ó, tá vendo? A cota, o tamanho da cota seria esse o tamanho ideal. Ou melhor, não seria nem o tamanho ideal, seria o correto. Né? Observa então que ela acabou estourando então um pouco, né? Mas eu não posso fazer nada, o tamanho é esse mesmo. Então aqui eu selecionei a cota, vamos repetir aquele procedimento. MO, Enter, lá em Fit, tá off aqui, nós temos que colocar ON para forçar essa linha tem que... depois a gente configura isso. XL, linha de construção, né? Depois eu ensino como é que faz configura, né? Para não precisar estar fazendo sempre essa linha, né? 250, então essa é a distância, né? Tá. Essa distância. O mesmo se dá também nessa outra cota aqui, então vamos melhorar isso aqui. Cliquei aqui, vou jogar 250 para a direita, depois eu vou jogar mais 250, são duas cotas, né? Pronto, vou tirar essa peça aqui que ela nem fica aqui no desenho. Aí então essa cota ela vem para cá e essa vem para cá e essa vem para cá. Agora, para não ficar confuso agora, eu preciso colocar essa aqui no centro. Tá, vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Tá, eu poderia forçar, né? Tem uma configuração que eu posso forçar com que esse texto fique dentro da cota. Então esse é o tamanho real. Tá? E o tamanho aqui, bom, aqui como eu já puxei aqui do padrão mesmo, que já está no tamanho exato para uma escala 1 para 25, então já está no tamanho certo, né? Aqui, ó. Aqui eu vou dar um clique aqui, porque essa seta ela é 2.5. Se essa seta é 2.5, 2.5 vezes 25, 62.5. Então vamos clicar aqui, ó. Tá aqui, ó. O tamanho do símbolo da seta é isso mesmo, 62.5, tá? Ela foi aumentada 25 vezes o seu tamanho real. Então puxei aqui. Esse item não é o 2, é o item 3. Certo? Ok, então nós estamos aqui com o item 3. Já está, né, as cotas que nós precisamos já estão aqui. Cota total do tamanho 139. Tá, e como é que eu sei qual é esse chanfro, né? Faltou o chanfro, né? A gente precisa especificar ele aqui, né? Então nós vamos pegar aqui, ó. Vamos botar aqui. Eu vou ter que mexer um pouquinho aqui, ó. Tem 3, posso até colocar aqui em cima que é melhor, talvez. Quanto mais evidente assim, fica melhor. Pronto. Aqui, ó, tem 3. Tem que configurar, senão vou ter que fazer isso toda vez que eu... Então, Ctrl 1, vamos forçar aqui, né? Fit On. Pronto. Então agora, então tá, essa é o detalhe dessa peça, né, que é o item, isso aqui eu posso apagar, é o item 3. Então, nós já temos o item 2, como eu já falei, né, nós não representamos, né, itens que não tenha corte, então esse aqui não tem corte, então não vai entrar na lista de detalhe ou no formato de detalhes. Esse aqui é o item 2. Né? Nós já fizemos a placa de base e a placa do
topo aqui da coluna, mas nós não ainda entramos com ela na lista, porque primeiro a gente esgota todas as opções de perfis, depois a gente vai para a chapa, fazendo de forma, digamos assim, por ordem, né? Primeiro os perfis, né? Cantoneira, perfil W, perfil I, perfil U, né? Vou jogar mais ou menos para cá. Então esse é o item 3, tá? Reforçando, né, que o formato de detalhe nós deixamos a peça isolada, né? Então nós não representamos nada além do que a própria peça, né? Isso é o detalhe. Se for de conjunto, aí sim entra esses outros acessórios conectados à peça. No caso aqui ela está soldada, vai ter que existir um desenho onde nós vamos representar o conjunto e vamos colocar a solda, que tipo de solda que nós vamos usar para essa chapa de espera. E essa chapa de espera aqui é a chapa do guarda-corpo, e aqui essa representação aqui é exatamente a representação da chapa que vai fixar a escada na viga, certo, pessoal? Na próxima aula, para não ficar muito, não se estender muito, então vocês observaram que foi do 3D aqui, olha, que nós tiramos a informação, né, essa geometria. Outro detalhe que eu observei, que eu já estava me esquecendo, é que é necessário fazer então aqui também os furos. Eu estava me esquecendo os furos, porque essa peça ela vai ter furo. Então vamos lançar esses furos aqui, porque essa escada ela será fixa na viga, na verdade ela será parafusada, né? Então, por isso que tem que haver furo. E aí eu preciso representar esse furo aqui. Aí, como nós já temos algumas informações aqui, o que nós vamos fazer depois é simplesmente criar um detalhe, né, do detalhe. Então nós vamos extrair um detalhe desse pedaço aqui, né, que seria fazer um círculo, né, puxar uma linha de chamada dizendo detalhe 1, e nós vamos representar esse detalhe, obviamente de forma ampliada, ficar, né, bem nítido, para poder representar as distâncias desse furação aqui. E o furo também não pode ficar simplesmente assim, né? Então nós vamos colocar aqui a simbologia aqui, ó, de furo, tá? Eu utilizei o center mark, certo? E aí, óbvio que lá no detalhe dessa peça aqui nós vamos colocar então o diâmetro do furo e a distância do furo em relação à aresta da peça aqui. Até a próxima aula, então.